O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Boa noite. Tema de hoje, experiências de quase morte, saindo do coma. Eu estava lá estudando na mediúnica e passei por quase essa experiência, tá? De repente eu vi uma luz na porta se abrindo e um ser de branco. Aí era o Alexandre, né? Chamando para a palestra. Mas vamos lá. Só para explicar para vocês, durante a pesquisa eu cataloguei 62 casos de histórias, né, de experiências de quase morte. E vamos tentar passar todos eles aí, tá? É uma brincadeira, só alguns aí. EQM, né, experiência de quase morte, mais comumente chamado de EQM no meio científico e até meio espírita. Ali entra aquela parte do coma, né, porque realmente a pessoa acaba, em alguns casos, dormindo, né? O coma, no caso, seria o corpo dormir, né? O espírito dormir, o ser ficar dormindo, né? E não ter nenhum movimento voluntário. E a gente vai ver que não é bem isso. E para começar, então, queria passar para vocês um videozinho. Ele foi extraído do programa Globo Repórter, que fala sobre experiências de quase morte. Eu só esqueci de pegar a data que ele passou, tá? Isso eu vou ficar devendo para vocês. Mas é bem interessante. Todos os vídeos eu extraí desse programa, tá? Tem outros vídeos no YouTube que falam sobre um caso do Linha Direta. Também é bem interessante, só que como era muito mais extenso, aí não ia vir a calhar aqui. Opa. Acho que foi demais agora. Uma experiência extrema de quase morte muda a vida das pessoas para sempre e contagia até quem nunca passou por isso. É quase impossível ficar indiferente depois de ouvir o relato de quem visitou a fronteira entre a vida e a morte. É como se tivesse você aqui. Foi assim que eu vi Jesus. Muito real. Foi bem real. O coração parado, o cérebro sem oxigênio. Na hora da morte, o corpo é como uma máquina desligada. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver olhando de fora. Eu entrei num túnel e era um lugar maravilhoso, uma sensação de paz indescritível. Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que era. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. E aquele túnel, né, me succionou e começaram a passar telas de toda a minha vida. A gente é muito maior do que o que cabe dentro de um corpo. E isso fica claro depois que você quase perde esse corpo. O que hoje parece... Bom, é só uma introduçãozinha, tá? Eu achei interessante que ele dá um geral de tudo que a gente vai falar aqui hoje.
que é sobre como a pessoa se sente, né, o que a pessoa vê, o que a pessoa passa a sentir depois, né, principalmente, não só durante essa experiência de quase morte. E vamos lá, só fazendo um pequeno histórico para vocês entenderem, em torno de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, depois da década de 1970, deixa eu só pegar aqui o nome do doutor certinho para passar para vocês, Dr. Raymond Moody. Ele escreveu até um livro chamado Vida Depois da Morte. Ele catalogou que 11% de pacientes que tiveram parada cardiorrespiratória tiveram alguma experiência de quase morte, né? Ficaram totalmente sem nenhum sinal vital, né? Sem nenhum sinal cerebral vital, e acabaram relatando para ele o que aconteceu. E com esse histórico ele acabou escrevendo esse livro, né? Mas isso já é uma coisa muito antiga, tá? Já existe pelo menos uns 2000 anos atrás que já vem acontecendo relatos de experiências de quase morte. Né? Se a gente for procurar na literatura, a gente vai encontrar. Então aqui tem uma citação que eu coloquei, do Dr. Peter Ferwick, neurologista e neuropsiquiatra. Tá? Eu achei bem interessante para a gente ter uma noção de como é que está o pensamento da ciência quanto a esse assunto, né? Numa parada cardíaca, monitorando o cérebro, verá que a atividade deste cessa em até 8 segundos e se desativa, né? Então o cérebro ele para de funcionar em até 8 segundos, né? Depois ele... A neurociência nos mostra que não há experiência sem função cerebral. Então, se não tem função cerebral, a gente não pode se movimentar, não pode ter nenhum tipo de atividade. Então, quando o cérebro para, toda a experiência cessa, né? Se por algum motivo não cessar, podemos afirmar que a mente e o cérebro não são a mesma coisa. Por que não são a mesma coisa? Muitos cientistas dizem que a consciência existe por causa do cérebro, né? Ela está atrelada ao cérebro. E, na verdade, isso vem comprovar que não, né? E vários outros estudos vêm comprovar que não. Que a consciência ela existe independente do cérebro, da parte física, né? Ou seja, já começa a ter um intuito que alguma coisa espiritual, né, ou sobrenatural, como eles falam, acaba surgindo daí. Ou seja, também assim, né, os tempos estão mudando, né? A gente está vendo outros conhecimentos, outras ciências aparecendo, outras pessoas divulgando teorias e estudos, né? Inclusive da área de medicina. Aqui tem um painelzinho que foi feito com algumas coisas que as pessoas costumam ver, né? Geralmente a luz no final do túnel, Mas em alguns relatos a gente vai perceber que não é só uma luz que a gente vê, que essas pessoas viram, né? Alguns relatos falam sobre um abismo, né? As pessoas estão na beira do abismo. São relatos negativos, né? Assim, o túnel com uma luz é uma coisa positiva se a gente for analisar, né? A pessoa está lá, cessou a sua atividade cerebral, de repente ela vê uma luz, vê alguém chamando por ela, vê alguém conversando com ela, é uma coisa positiva. Mas em alguns relatos as pessoas elas falam sobre abismos, sobre uma parede para ultrapassar, acabam vendo um filme, né? A gente vai ver ali vai ter um videozinho que vai passar o relato de um senhor falando, um professor, falando sobre que passou um filme todo o filme da vida dele, né? Todas as coisas que ele fez ou deixou de fazer. Então é bem interessante, né? Bem interessante por quem passa por essa experiência, assim, e quem tem a oportunidade de dar uma lida e dar uma olhada nesse assunto. E eu queria passar, aproveitando que essa questão da ciência, antes de dar assim, uma parte um pouquinho mais teórica, passar mais um videozinho que fala sobre as pesquisas que estão sendo feitas, né? Uma história de pura ficção poderá ser reconhecida pela ciência como verdade? Da neurociência à física quântica. A cada pesquisa, os cientistas encontram uma resposta e centenas de novas perguntas. As EQMs, por exemplo, começaram a ser estudadas há 150 anos. Mas nunca, como nas últimas décadas, se investigou tanto e tão profundamente o assunto. 28 anos atrás, o pediatra Melvin Morse conseguiu salvar a vida de uma menina que quase se afogou. A experiência mudou tudo que ele aprendeu na escola de medicina
sobre o fim da vida. She was nearly drowned in a community swimming pool. A criança que se acidentou em uma piscina comunitária ficou 18 minutos sem batimentos cardíacos. E todo o processo de salvamento durou 4 horas. Um mês depois, médico e paciente se reencontraram. E ela imediatamente o reconheceu. I don't like him. He put a tube in my nose. Eu não gosto dele, disse a menina. Ele colocou um tubo no meu nariz. Eu vi o senhor indo até o telefone para chamar alguém. E o senhor perguntou, o que eu devo fazer agora? What am I supposed to do now? O senhor me colocou em uma grande máquina que parecia um círculo, numa clara referência ao tomógrafo. E ela disse também com muita segurança, eu não estava morta, eu estava viva. A partir deste episódio, o médico pesquisou experiências de quase morte ao longo de 15 anos. Aprendeu, por exemplo, que nem pessoas socorridas numa emergência passam pela mesma experiência. As EQMs são relatadas principalmente pelos pacientes que tinham uma chance mínima de sobrevivência. Talvez isso tenha a ver com a possibilidade de uma vida em um nível superior. Mas de qualquer forma, essa consciência fora do corpo físico é um evento totalmente subjetivo. Algo que a ciência não pode explicar, diz o Dr. Morse, voltando ao exemplo da menina ressuscitada. O desenho que ela fez para ilustrar o que aconteceu tem o céu representado por um campo florido, onde alguém, que ela imaginou ser Jesus, disse a ela para voltar porque a sua família precisava de ajuda. A menina também explicou ao médico que viu a mãe segurando um bebê no colo. Era o seu irmãozinho, que foi desenhado com um enorme coração e que depois, coincidência ou não, nasceu com um problema cardíaco congênito. O que acontece com a mente no estágio da morte? O que é possível estudar sobre isso? O americano Sam Parnia, outro médico intensivista, também se especializou em EQMs. Ele trabalha como pesquisador e professor no Centro Médico Stony Brook, em Nova York. Usando tecnologia de ponta, os médicos conseguem medir até a oxigenação do cérebro quando ele para de funcionar. Mas é um detalhe de criatividade o que chama a atenção. Nós colocamos acima dos leitos da UTI imagens que só podem ser identificadas do alto. São objetos que não combinam com esse ambiente. Não um desfibrilador, que seria óbvio aqui, mas algo como a gravura de um cachorro cor-de-rosa, por exemplo. Depois, se um paciente, representado aqui por esse boneco, acordar contando que saiu do corpo e viu a gravura lá em cima, bem, esse é o tipo de relato que obriga os médicos a, no mínimo, parar para pensar. Esse é o objetivo do estudo que ele iniciou e está em andamento em 30 centros de pesquisa em 7 países. Um momento de prazer intenso. Bom, esse videozinho eu achei bem interessante, justamente por isso, né? Mostra como é que eles estão fazendo a forma de pesquisa, né? É interessante botar uma figura, que a maioria dos relatos fala sobre isso, né? A pessoa se vê por cima do corpo, né? No estado superior. Então bota uma figura diferente do que está no ambiente ali para ver se realmente comprova. E tem pesquisadores no interior de Minas Gerais, acho que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, se eu não me engano, também estão fazendo essa experiência aqui no Brasil. Tá? Eles usam até outras figuras, né? Outros detalhes. E uma coisa também que chamou a atenção nesse vídeo é a questão da menina, né? Que ela ficou 18 minutos sem batimentos cardíacos. Tem um outro caso, até do Dr. Raymond Moody, né? Aquele cara que escreveu o livro, que ele relata um caso de uma mulher que ela ficou de 10 a 15 minutos, ele não soube precisar exatamente, sem nenhuma parada cardíaca, sem nenhum batimento cardíaco e sem nenhuma atividade cerebral registrada nos monitores. E depois ela conseguiu voltar, né? Conseguiu ser ressuscitada, e quando ela voltou, ela descreveu todos os aparelhos e toda a operação que ocorreu dentro do centro cirúrgico. Depois ele comparando o relato dela com o relatório do médico que fez a cirurgia, né? Eles até acharam graça que ela citou
até anotei aqui. Ela citou um aparelho que ela botou como escova elétrica, né? E aí o médico desconfiou, né? Pô, escova elétrica, o que é isso? A gente não tem isso aqui, né? A gente tem outro tipo de aparelho. Aí ele pediu para ela identificar numa foto. Ela identificou e realmente parecia ser uma escova elétrica que foi usada. Ela disse que viu quando eles pegaram a furadeira, né? Para furar o cérebro, tudo coisa bem legal, né? Mas interessante, né? Interessante. Por quem passa por isso Então vamos lá. Continuando aí. Só um conceito rápido sobre experiência de quase morte, o EQM. Então ela refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente, por motivo de hipoxia cerebral. O que é essa hipoxia cerebral? É a falta de oxigênio no cérebro. Então é sem nada de oxigênio passando para o cérebro, né? Ou seja, o coração não está bombeando, o cérebro não está recebendo oxigênio. Geralmente derivadas de paradas cardiorrespiratórias, sendo as mais divulgadas o efeito túnel e a experiência fora do corpo, né? Ele tem as siglas, também denominada autoscopia. Autoscopia, também pesquisei, é um termo utilizado para identificar as pessoas, para identificar, né, a descrição como as pessoas se veem fora do corpo, né? É exatamente isso. É como elas se veem fora do corpo, né? Elas conseguem ver elas deitadas ou elas sentadas, mas sempre fora do corpo. É um termo, assim, achei meio diferente. O termo foi cunhado, né, pelo Dr. Raymond Moody, aquele que eu comentei com vocês no começo, e no livro Vida Depois da Vida, escrito em 1975. Essa fonte eu tirei da Wikipédia. Se tem mais alguma... Bom, aqui tem uma charge, né, que eu achei engraçado aí, coloquei para vocês. Experiências de quase morte. Más notícias. Você está vivo, vai ter que voltar lá para baixo. Então, muitas pessoas acham que morrer resolveria todos os problemas, né? Porque deixaria de existir. Na verdade, a gente sabe que não é isso. Em outros casos, até citando aqui mais 2 casos que eu acabei pesquisando para vocês em relação a isso. O caso de uma moça chamada Marisa. Ela estava pedalando no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e acabou sofrendo um acidente de trânsito ali, né? Acabou o carro batendo na bicicleta dela. E ela relata que ela não teve, assim, que ela não viu o corpo dela. Na verdade, ela se viu numa outra vida, né? Uma vida passada, fazendo muitas maldades. E quando ela pôde retornar, quando ela retornou para o corpo, quando ela voltou e o pessoal foi atender ela começou a relatar isso. Que ela viu que ela tinha sido uma pessoa muito má e que agora ela que ela tinha tido mais uma chance de tentar se recuperar, tentar fazer o melhor para ela, né? Então talvez, como ela relata até aquele momento, ela vivia uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, e de repente começou a ver a vida de uma outra maneira. E também tem um outro caso que eu achei bastante interessante, também é um caso de uma americana, eu não lembro o nome, tá? Na verdade não tem aqui na pesquisa. Só o relato também do Dr. Raymond. É uma mulher cega, né? Ela é cega e ela teve uma experiência de quase morte e ela conseguiu identificar tudo na sala de cirurgia, inclusive cores, as pessoas, os rostos, tudo isso ela conseguiu identificar. E quando ela voltou, ela falou, tal coisa é azul, tal coisa é vermelho, fulano tem o cabelo assim, ciclano estava com roupa assim, o jaleco do médico era azul, né? E tudo isso ela conseguiu identificar, sendo cega, né? Mais uma comprovação de que realmente existe, né? Isso existe e os médicos, como vocês viram ali, eles não conseguem explicar, né? Mas eles já estão parando para pensar nisso. Então é como a questão do ovo de Colombo, né? Ninguém nunca tinha parado para pensar. Quando parou para pensar no problema, conseguiu encontrar a solução. Isso é uma questão que a gente tem que debater ainda. Com certeza no futuro vão surgir mais revelações. Os sentimentos mais comuns de uma EQM: um sentimento de paz interior, a sensação de flutuar acima de seu corpo físico, a impressão de estar em um segundo corpo, distinto do corpo físico, então talvez uma visão de uma vida passada, né? Uma vivência, na verdade, de uma cena de uma vida passada, né? Como a Marisa ali, né? Ela incorporou, vamos dizer assim, incorporou a sua vida anterior e viveu aquelas cenas ali daquele momento.
A percepção da presença de pessoas à sua volta, a visão de seres espirituais. Muitos relatam, né, que conversaram com a mãe, conversaram com o avô, conversaram com a avó, conversaram com o tio, com um parente desencarnado ou um amigo. A visão de 360 graus, então consegue ver tudo ao seu redor, né, não uma coisa, um ponto fixo, não a nossa limitação. Né, seria talvez, sei lá, quarta dimensão aí, que tanto falam, né? Sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, né, dependendo do momento. Isso também acontece quando a gente adormece, né, quando a gente desdobra. A gente também tem, às vezes, sensação que nossa noite foi tão longa e outras que foi tão curta, né? Comparo a mais ou menos isso, tá? Ampliação de vários sentidos. Então, os sentidos, eles se multiplicam, se decuplicam, né? A sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado, no fundo, efeito túnel, né, que é chamado. Então, assim, esses são os sentimentos que a gente pode dizer positivos, né? Ali no começo eu falei que tem aqueles negativos. E a gente vai assistir agora um outro videozinho, que já entrando na parte, questão aqui de coma, e também referenciando a experiência de quase morte, de um ator que ele acabou sofrendo um acidente. E ele relata isso, que ele estava, que para ele o que ele viu foi um abismo, né? É bem interessante também, é um outro tipo de relato assim que a gente... Uma liberdade completa. Aliás, a própria libertação. Foi assim que a morte apareceu para Fernando, durante os 10 dias de coma profundo, depois de um grave acidente de bicicleta. Estava descendo aqui, devia estar numa velocidade já elevada. Que hora só esse rapaz aqui passando assim? É uma já está mais ou menos nessa velocidade. Só que a minha roda é mais fina do que a roda da moto. A roda travou num buraco que devia estar cheio d'água. E eu voei e caí com a minha cabeça na quina de um carro. O tombo foi tão violento que Fernando teve uma convulsão. No hospital, foi operado 2 vezes para a retirada de coágulos no cérebro. Os prognósticos eram que eu ia talvez não andar, talvez não falar. O médico tinha até falado para mim, olha, não tenha muitas esperanças. Então eu não segui o conselho dele, tive muitas esperanças e acabou dando certo, né? Deu certo, mas ninguém diria que enquanto ele estava inconsciente, aqui deste lado, em algum outro lugar, andava flertando seriamente com a morte. Pular nesse precipício seria me dissolver no todo, seria fazer parte de tudo. Era essa a sensação que você sentia? Eu me dissolver, eu me libertar. Eu tinha feito um filme com o Walter Salles, no Terra Estrangeira, e então eu resolvi me pegar nisso. Eu falava para ele, Fernando, acorda, você tem que ficar bom, tem que sarar, porque o Valtinho está esperando você para fazer outro filme. Eu resolvi voltar. Porque é engraçado, eu tinha a sensação também de estarem me chamando para voltar. 15 anos depois, o estudante de clarineta virou músico profissional. É que logo depois do acidente, era mais fácil para o cérebro do ator ler partituras do que decorar longos roteiros. Até a recuperação total, foram 2 anos de muito esforço. Mas ele não desperdiçou a chance e permitiu o nascimento de um novo Fernando. Eu não sou essa carne. Eu sou fora disso aqui, eu sou além disso aqui. Então o cérebro é hipervalorizado, né? O cérebro é legal, é uma ferramenta ótima, mas o corpo inteiro é uma ferramenta ótima. E a nossa consciência é além. Isso aqui é só uma ferramenta. Nossa consciência é muito mais, não cabe aqui só. Bom, então essa parte final ali que ele falou, né, que o cérebro é apenas uma ferramenta. Nossa consciência vai muito além do que a gente consegue ver, do que a gente consegue enxergar. E essas pessoas, elas tiveram, né, esse momento de extrapercepção, uma percepção extrasensorial muito diferente do que a gente vive. E
como ele falou, né, ele ficou ali na reportagem, ele ficou 10 dias em coma. E a coma, né, vem da palavra grega coma, com K, que significa estado de dormir. É a mesma coisa que... Mas estar em coma não é a mesma coisa que estar dormindo, porque a pessoa, na verdade, quando está dormindo, alguém pode ir lá e te acordar, né? E o coma tu não consegue acordar. Às vezes tu vai estar até consciente, mas tu não consegue se movimentar nada, não consegue ter nenhum estímulo corporal. No coma também o cérebro está funcionando, né? Mas seu nível mais básico, então ele está bem no limiar ali. E tem vários casos aí só antes de citar alguns casos, que botei umas imagens do cérebro, né? Parte externa do cérebro, a parte inferior. Ali tem uma parte mais detalhada, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas tem um detalhezinho ali que se chama tálamo. E alguns cientistas dizem que é ali que é o problema quando acontece o coma, né? É ali que acaba afetando, acaba dando algum problema naquela região ali, e a pessoa acaba não tendo mais os movimentos, perdendo a consciência e ficando apenas em estado dormindo, né? Vamos dizer assim. O coma induzido, que a gente ouve falar tanto, né, na medicina, que na verdade é uma questão assim, uma questão de quando o corpo está com algum problema, né, quando ele está doente, e os médicos querem que a pessoa acabe se recuperando, eles acabam induzindo ao coma para que haja essa recuperação. Então ali fala, né, que eles acabam canalizando o fluxo de oxigênio para o cérebro, né, e botando o cérebro em hibernação, né, reduzindo o fluxo de sangue e oxigênio necessários, e ajudando a proteger contra danos nos tecidos até que o corpo do paciente tenha tido uma chance de se recuperar. Ou seja, às vezes a pessoa não precisaria entrar em coma, mas acaba sendo induzido porque ela é tão agitada que precisa daquilo ali, precisa parar, né, precisa amortecer o corpo inteiro para que ela venha se recuperar do trauma, né? E também tem a questão do estado vegetativo, né? O estado vegetativo é um estado de coma, só que é aquele que a pessoa abre os olhos, né? Consegue ver, consegue observar, só que não tem estímulo nenhum também, né? É um vegetal, né? Vamos dizer assim. E se vocês vão encontrar isso em livros, em filmes também sobre esse tema, tem filmes muito bons aí sobre o coma, sobre esse tema, é bem interessante dar uma pesquisada. Também só refletindo sobre isso aqui, né, teve aquela história bem comentada aí recentemente do filho daquele cantor, né, que também é cantor, Pedro, acho que é o nome dele. Também o pessoal acompanhou bastante durante, não sei quantos dias ele ficou em coma ali, não sei se foi mais de um mês aproximadamente, e conseguiu voltar, né. Não cheguei a acompanhar a reportagem depois para ver o que ele relata, não cheguei a pesquisar sobre isso, tá. Vou ficar devendo para vocês. Bom, agora trazendo tudo isso, né? Experiências de quase morte, a questão do coma, para dentro do espiritismo. Então a gente vai encontrar alguns casos no céu e inferno, né? Um caso até interessante que eu vou relatar com vocês é que assim, ó, eu já li esse livro faz muito tempo, tá? Então, mais de uma década eu acho. Mas é um caso interessante, não está aqui, mas eu lembrei de anotar. É um senhor que ele acaba... Nos momentos finais ele entra em êxtase, né, para desencarnar, para se desligar, e de repente, depois de alguns minutos, ele acaba voltando ali ao redor da família dele, né, na cama onde ele está, e acaba contando, né, o que ele viu no mundo espiritual, né, quem que estava esperando por ele, quem que ia ajudar ele, como é que era aquela forma do mundo espiritual que ele via, né, a visão que ele teve naquele momento. Isso lá em 1800, 1700, talvez, alguma coisa. Não lembro data, não lembro nada disso, tá? Mas é um caso que eu lembro desse livro, tá? E deve ter outros relatos lá dentro também. Eu lembro de outras coisas, mas esse relato eu lembro bem. Então, no livro dos Espíritos, a gente também vai encontrar sobre essa questão da morte e da volta da morte, né? No momento da morte, questão 157. A alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então,
Foi justamente essa pergunta aí que acabou me fazendo refletir e lembrar dessa história do senhor lá, que acaba, no momento antes de acontecer o desligamento, ele vai e volta, né, e conta que realmente a alma pode ir, né, ver o mundo espiritual e voltar, né, ver não só o mundo espiritual, né, ver ver coisas do passado, ver um filme passar na sua mente e outras alucinações, né, que a pessoa caracteriza como alucinação. Na pergunta 424, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? A resposta, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então aqui nessa questão realmente é o ponto-chave, né? Que fala que Kardec questiona, né? Se pode estar em vias de morte e de repente voltar ao corpo físico, né? De repente ser restituído sua capacidade física. E os espíritos dizem que sim, que é possível que aconteça, né? Que acontece todo dia, na verdade. Tá. Vamos lá. Então, já chegando no finalzinho da nossa palestra, né? Tem mais um relato que eu queria que vocês assistissem depois, tá? Vou deixar para o final. Mas antes eu queria fazer só alguns comentários aí sobre essas questões, né? De experiência de quase morte, coma. Por que isso acontece, né? Vocês já pararam para pensar? Ou não sei se aqui vendo alguns relatos ali vocês acabaram pensando em alguma coisa. Isso acontece, né? A minha interpretação, tá? Porque a gente vive um mundo automático, né? A gente vive no automatismo. Então, muitas vezes a gente tem uma rota para seguir e de repente está naquele automático, a gente acaba fazendo coisas erradas, algumas nem tão erradas, mas acaba errando, e a gente precisa de uma correção de rota, né? Precisa que aquele plano seja cumprido lá no final. E o que acontece? Aí vem Papai do Céu, né? E bota na nossa vida um acidente, bota uma parada cardíaca, bota um AVC, alguma coisa nesse sentido, para que a gente tenha isso, né? Tenha uma experiência desse tipo. Mas, analisando, a gente vai encontrar também que não são só experiências desse tipo que corrigem a nossa vida. Né? A gente pode encontrar, às vezes, uma questão de um desemprego, né? Às vezes a gente, hoje está tudo bem, amanhã a gente perde o emprego, às vezes é para também corrigir aquilo, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada aqui, nesse emprego, a gente precisa ir para outro caminho para poder seguir em frente. A morte de um ente querido também pode representar isso, né? São representações, tá? Uma separação, né? Separação de um namoro, de um casamento, também pode dividir isso, né? A pessoa precisa passar por isso para poder chegar onde precisa chegar realmente. Eu coloquei aqui, né? Isso é correção de rota. Isso, até citando para vocês um filme, que até foi o José Fernando que passou o link do trailer para a gente ver, Agentes do Destino. Se vocês puderem dar uma olhada, tá, nesse filme, já deve estar na locadora, é bem interessante, tá? Fala justamente disso, a correção do plano que algo superior, né? Lá no filme cita isso, algo superior, eles falam presidente, né? Tem para as pessoas, né? Então, em determinados momentos, a pessoa é para fazer isso, mas ela faz isso, aí tem que vir alguma coisa para que ela volte a entrar nesse caminho aqui, né? E a mesma coisa acontece com a EQM, tá? Estudando esses casos, foi isso que eu percebi, assim. Às vezes, eu acredito assim, que para chegar ao extremo de uma EQM mesmo, uma experiência de quase morte, um coma no caso, a pessoa realmente precisa ter feito algo muito complicado, tá? Algo muito, tá errando muito, realmente aconteceu aquilo ali, pois chegou lá, de repente viu, sei lá, uma luz, né? Ou viu um abismo, como o ator ali, ele fala, né? Viu um abismo, viu um despenhadeiro, e realmente para cair na real, né? Para pensar, poxa, alguma coisa está de errado, né? Aí tem a chance de voltar para tentar corrigir aquilo ali, né? Para tentar corrigir os seus débitos até o final. Quais as implicações na vida de quem sofre um trauma desses, né? O que a pessoa acaba pensando? Como a gente viu ali o relato, né? Os relatos que tiveram, em alguns casos que eu comentei verbalmente, as pessoas acabam tendo uma mudança de comportamento.
Tem um outro caso de um jovem chamado, na época ele era jovem, né? Era Fernando Solon o nome dele. E ele era um jovem muito rebelde, né? A família dele tinha muito problema com ele. Ele brigava, era muito complicado conviver com ele. Ele acabou sofrendo um acidente, também teve uma experiência de quase morte. E quando ele voltou, né? E lá nessa experiência eles pediram para ele ter mais calma na vida, ter mais paciência, ter mais resignação. Ele acabou voltando, né? Mais resignado. E acabou se tornando um homem, pai de família, totalmente diferente do que ele era na adolescência, totalmente do que ele tinha passado. E aí vem a pergunta, né? Se a gente estaria realmente preparado para passar por isso. Né? Quantos de nós, às vezes, passamos aí uma questão, um exemplo, um desemprego mesmo. Né? Às vezes, a gente está tão bem no emprego, acontece um desemprego, cai totalmente o nosso chão. Né? A gente vai lá embaixo. Né? A gente está aqui ouvindo uma palestra espírita, estudando espiritismo, vindo em cursos na casa espírita, e de repente morre alguém da nossa família, né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Né? Como é que vai lidar com esse problema que apareceu na nossa vida? Né? Isso vocês levem para cada coisinha da vida de vocês, né? Às vezes eu queria comprar uma bota da moda, não consegui, vou conseguir comprar só na outra estação, já não é mais moda, já vou ficar emburrado com aquilo. Né? Um exemplo, tá? Estou usando só exemplos para vocês entenderem que a EQM, na verdade, é essa questão, tá? De corrigir uma rota. Né? Mas são pequenas outras coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem a chance de corrigir também, que o Papai do Céu coloca na nossa vida para a gente também ir corrigindo, né? Para não precisar chegar num extremo desse. Tá? Para finalizar, então, vou assistir aqui o videozinho. É um professor, tá? Ele era um executivo, ele vai explicar ali. O professor é de matemática e estatística, mas vai sempre muito além dos números. Experiência ele tem. Mestre em ciências exatas, trabalhou como alto executivo em grandes empresas. Hoje, prefere apenas ensinar, e não só matemática. Então é muito importante a gente aprender a se encher hoje, de realmente aprender, né, o que é o amor, aprender o que é amar o que eu faço, né, amar minha família, amar meus colegas. Os alunos nem piscam, adoram ouvir a história deste professor que venceu na vida de virada. Botar essa turma para frente, né? Essa história começa há 15 anos com uma parada cardíaca. Naquela época, o professor trabalhava das 5 da manhã à meia-noite todos os dias. Sérgio ainda era um jovem de 39 anos, mas o coração não aguentou. Eu consegui descer do carro e consegui caminhar até ali, né, no pronto-socorro, onde está o pronto-socorro, e as duas enfermeiras, né, me atenderam, e daí já apareceu o médico da UTI e me levou direto para a UTI. O caso era grave. Os médicos ficaram 3 horas lutando para não perder o paciente. Enquanto isso, ele teve uma longa experiência de quase morte. Eu vi o médico correndo para cima, né, da cama, mas de repente o que eu observei era o meu corpo, como se eu estivesse debaixo da cama observando o meu corpo. Deitado no chão, embaixo da cama? Como se eu estivesse observando o meu corpo deitado na cama. Mas nesse mesmo instante se abriu um buraco muito negro debaixo da cama, e aquele túnel é como se fosse, né, me succionou, e no cair começaram a passar telas de toda a minha vida. Em cada tela passava um período, uma fase da minha vida, e do meu lado uma figura, né, uma figura muito grande, muito alta, fina, e a figura dizia, olha a tela. Né? E eu, cada momento que passava, ele dizia, olha, acidente de carro, e eu te salvei. E aconteceu mesmo um acidente de carro? Aconteceu conosco. Fomos atropelados por um pneu de caminhão. Uma cena, quando eu tinha algo em torno de 8 anos, eu caí dentro de um rio, estava morrendo afogado. Na 4ª vez que eu afundei, eu apareci na beirada do rio deitado. O filme dizia, olha, eu te tirei de lá.
Aí, de repente, o túnel era algo como se ele fizesse uma curva bem aberta. E quase chegando no fim do túnel, onde tinha uma luz muito vermelhada, muito amarelada, eles param. Nós paramos. Ele diz assim, você apelou pelos seus 2 filhos. E é devido aos seus 2 filhos que você vai retornar. Realmente eles precisam de você. E ali, a partir daquele momento, tudo se reverteu. E eu voltei, e voltando eu vi o meu corpo debaixo da cama novamente, o meu corpo deitado na cama, e a impressão é que sai, né, de uma piscina com muito tempo de fôlego, né, e de repente você... E eu senti que o corpo todo estremeceu, e por coincidência estava passando a enfermeira ali, em frente à cama, e eu vi, doutor, doutor, doutor. Aí de repente ele deu um abraço e ele gritava, vencemos a morte, vencemos a morte. E a última cena que eu me lembro dele, ele saindo da UTI, devia ter acabado o plantão dele, ele indo embora cantando. Depois, o médico avisou que naquele ritmo, Sérgio não teria uma segunda chance. Os gêmeos ainda eram bebês. O casal tinha a vida inteira pela frente. Ele só precisava de coragem para encarar a mudança. Pare mesmo. Pare mesmo. A gente também trabalha, vamos unir nossas forças, né? E nós queremos é você conosco, né? A sua saúde. Sérgio encerrou a carreira como executivo de uma grande empresa e começou praticamente do zero na vida acadêmica, sem garantia de sucesso. Hoje é chamado para dar aula em várias cidades brasileiras e até no exterior. E não perde nenhuma oportunidade para falar do que aprendeu para a vida depois de quase morrer. A primeira pergunta, curtiu a família? A minha resposta tinha sido não. Curtiu os filhos? Não. Trabalhava o dia inteiro. Curtiu a vida? Não. Então, a coisa mais tenebrosa que tem é nós respondermos não para essas 3 perguntas. Os jovens reconhecem o entusiasmo do mestre e aprendem a lição facilmente, como se fosse um carinho de pai para filho. Você para de ficar tão mecânico e começa realmente a ver a vida com um olhar diferente. Você passa a tomar algumas decisões mais voltadas para o que você está sentindo e não pelo que a carreira manda, por exemplo, né? E eu acho que é isso que realmente mexe com a gente. Eu vejo aqueles alunos não como simples, né, pagadores, mas eu vejo como, poxa, eles vão ser formados um pouquinho, pelo menos, pela minha presença. E se não fosse a EQM, provavelmente eu não teria a visão que eu teria hoje. Se fosse a EQM, talvez eu teria até tentado dobrar o meu período de trabalho, procurando ganhar mais, procurando agradar homens, né, em termos de cargo, em termos de funcionário, e não teria esse sentido da vida, dessa plenitude que é poder, né, ver o crescimento dos filhos, poder dizer que, poxa vida, né, olha, cresceram, e eu vi eles crescendo. Bom, acho que quase tudo dito aí, né? Automatismo, problema, correção de rota, mudança de atitude, né? Deixar o material, pensar mais um pouco no espiritual e seguir em frente, né? Obrigado, boa semana para todos aí, muita paz, tá? Muito obrigado ao Roberto, né? Pela palestra, um tema interessante sobre a EQM. E eu queria falar sobre o Resgate Libertador, para quem ainda não comprou, né? É um livro que tem uma história muito interessante, para quem já tem para presentear alguém, né? É uma história que eu diria que dá para fazer um roteiro de cinema, de um filme. Muito interessante, uma história muito bonita, muito interessante sobre reencarnação. E queria deixar um aviso para quem, por acaso, ingeriu hoje álcool, né, qualquer tipo de bebida alcoólica, para não entrar na cabine de passe, não precisa ficar constrangido de devolver a fichinha lá na frente, ou deixa em cima da cadeira, né? Não precisa ficar acanhado, tá? Vamos agora escutar a prece final do Roberto e se preparar para a segunda parte do trabalho. Vamos então fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Papai do Céu, agradecendo por mais essa oportunidade, sabendo ainda que somos pequeninos, somos aprendizes do que ainda está por vir.
possamos também serenar nossos pensamentos, nosso íntimo, à espera do passe, que traga lenitivo para a nossa jornada dessa próxima semana. Muito obrigado por tudo, que assim seja.